Olá, gente linda da minha vida, professora Thalita Aguiar aqui. Eu estou aqui para o nosso primeiro vídeo sobre Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga. Esse é o primeiro vídeo de uma série que nós faremos. E assim, gente, uma série muito especial. Vou convidar algumas alunas para darem também o ponto de vista delas sobre o livro. Você vai ter o ponto de vista de alguém que é autoridade, né, de professor, também vai ter o ponto de vista de quem está fazendo o vestibular da UERJ. Eu quero começar a falar com vocês sobre a estrutura do livro. É uma narrativa e, como toda narrativa, traz elementos que a gente precisa, deve entender do que se trata, porque com certeza a UERJ vai explorar muito isso na prova. São 5 os elementos da narrativa. Narrador. E aí o narrador é um narrador personagem, Cláudio. Ele narra o relacionamento de amizade que ele tem com um amigo pintor, com alguém que ele conhece, que pode... com quem ele pode conversar sobre tudo. Ao longo da narrativa, né, mostra o quanto ele se envolveu com esse amigo pintor. Então ele fala bastante sobre os sentimentos dele, sobre os sentimentos do próprio amigo. Então, apesar de ser um narrador personagem, o Cláudio tem um quesinho de onisciência, porque ele fala sobre pensamentos, sobre sentimentos. E é interessante demais você focar numa coisa. Deixa eu te contar, se a UERJ cobrar alguma coisa sobre foco da narrativa, não está falando sobre enredo, não. Está falando sobre o narrador. Narrador. Sem narrador não existe narrativa. Então, o foco da narrativa do Meu Amigo Pintor é primeira pessoa. E aí, meus amores, como é que a gente identifica isso no livro? Quais são os elementos linguísticos? Grava isso, tá? Porque a UERJ é uma banca que cobra um vocabulário bem técnico nas questões, e às vezes vocês erram questão assim, de bobeira, por não saberem identificar o que o enunciado quer, por esse vocabulário ser muito técnico. Então, elementos linguísticos são recursos da linguagem utilizados para a gente identificar alguma coisa. Então, quais são os elementos linguísticos para identificar o foco da narrativa? Sempre, verbos e pronomes. Existem 2 focos da narrativa. Primeira pessoa e terceira pessoa. O foco da narrativa em primeira pessoa é o foco do Meu Amigo Pintor, caracteriza um narrador personagem. E o foco em terceira pessoa caracteriza um narrador observador. Mas, Thalita, o que é um narrador personagem? É aquele que conta a história e participa dela. O que é um narrador observador? Teu vizinho, amor. Aquele que fica observando tua vida quando você sai, quando você volta, e aí ele comenta lá, saiu cedo, voltou tarde. O narrador observador. Tá ali só observando tua vida, só observando. O narrador personagem é aquele que participa e conta a história. E aí, além do foco da narrativa, narrador, nós temos o tempo. Gente, o tempo aqui é bem importante, porque o tempo começa de maneira cronológica, mas ao longo da narrativa o Cláudio vai trazendo flashes. Então isso caracteriza, marca a gente pode colocar uma alternância de tempo, uma alternância de marcação temporal. Tempo cronológico e tempo psicológico. O que é tempo cronológico? Lembra do relógio, é aquele que lembra a passagem do tempo do relógio. E o tempo psicológico está no interior do personagem. Quando ele traz memórias, quando ele traz lembranças, flash, isso é uma palavra que caracteriza muito o tempo psicológico. Podemos dizer que o espaço da narrativa é Petrópolis, cidade de Petrópolis, condomínio em que o Cláudio mora, e aí ora ele alterna no condomínio, na escola. Isso também é importante a gente entender. Então, já foram 3 elementos da narrativa: narrador, tempo, espaço, personagens, amores. Os personagens aqui centrais são Cláudio, o Meu Amigo Pintor, a Dona Clarice. Eles basicamente são os protagonistas da história. E é um protagonista, aquele personagem que tem um papel de destaque. E os demais são personagens secundárias. A mãe do Cláudio, o pai do Cláudio, a filha do síndico, o síndico, Janaína, o amigo de escola do Cláudio, são personagens secundários. Mas aqui, agora vou dizer um negócio pra vocês. Há um antagonista presente no Meu Amigo Pintor. O que é um antagonista? É aquele que se opõe ao protagonista. Que é o antagonista aqui? E eu digo que é, porque o antagonista aqui não é uma pessoa. O antagonista aqui é a morte, o suicídio.
O amigo de Cláudio tira a própria vida. É isso mesmo. Mas, Thali, você tá dando spoiler do livro, meu amor. Ele conta isso logo no primeiro capítulo. Logo nas primeiras páginas, que o amigo dele morre. E isso é uma temática que a gente vai explorar bastante nos nossos vídeos, porque ele fala sobre a morte por uma perspectiva bem diversa dentro do livro. Então a gente tem nesse contexto a abordagem, né, focada no Cláudio, na Dona Clarice, meu amigo pintor, a morte como antagonista, porque é ela que traz os conflitos, que traz aquela situação adversa, né, pro Cláudio. E a gente tem aqueles que interagem na história, mas que não tem papel de destaque. Esses são personagens secundários. E Thali, qual é o enredo da narrativa? O enredo, meus amores, não aparece apenas no carnaval. Não. O enredo é a história propriamente dita. Então qual é o enredo do meu amigo pintor? É uma história propriamente dita. O enredo é a história em si. Então, o livro da Lígia Bojunga narra a história de um menino de seus 10, 11 anos, que tem um amigo, conhece um amigo, que ensina muita coisa pra ele sobre a vida, associando com as cores e amores. As cores têm um papel fundamental aqui. A Lígia Bojunga faz um jogo linguístico incrível com o uso das cores, figuras de linguagem, muitos recursos poéticos envolvendo as cores. E não é propositalmente que eu estou aqui de vermelho, é propositalmente para te fazer entender que, apesar de o vermelho ser uma cor que não dá para entender muito, se você ler o livro você vai entender esse link. Eu estou aqui de vermelho para dizer que, assim, o vermelho vai ser ressignificado na sua vida. Porque se para Lígia Bojunga vermelho é cor que não se entende, cá estou, Thalita Aguiar, para te fazer entender tudo sobre o meu amigo pintor. Então, se você gostou desse vídeo, já clica aqui, curte, compartilha com todos os seus amigos que vão fazer a prova da UERJ, ativa as notificações para você não perder nada. E se eu fosse você, já ativaria logo. Vai lá. Ativou? Ativou? É isso, senão você vai se arrepender. Depois da prova não adianta chorar, não. Eu vou falar, chora na cama que é lugar quente. Porque nós teremos muitas questões aqui, quizzes. Então, assim, já ativa as notificações, me segue, compartilha aí. Um beijo! Até o próximo vídeo.